Fala galera, meu nome é Felipe, professor de História Geral, e hoje a gente vai apresentar os principais pontos que vêm sendo cobrados nos últimos exames aí do Enem, tá? Com relação à História Geral, é fundamental a gente entender a formação do mundo contemporâneo. Para a gente entender um pouco melhor a formação do mundo contemporâneo, a gente tem que buscar as raízes históricas, lembrando que a história nos dá uma noção de continuidade. As raízes históricas do nosso mundo contemporâneo estão aí nos nossos antecedentes. Surgimento e fortalecimento da burguesia. A partir do século XI até o século XIV, vai surgir uma nova classe social na Europa que vai se dedicar única e exclusivamente ao comércio. Essa classe social é a burguesia. O advento, ou seja, o surgimento da burguesia enquanto nova classe social, gerou um transtorno naquele antigo regime, o antigo regime que pregava ainda o feudalismo. O mundo era feudal até o século XI, ele foi deixando de ser feudal entre os séculos XI e XIV, por causa do surgimento da burguesia. A burguesia começa a praticar o comércio e a prática do comércio acaba com o mundo feudal, uma vez que entre os séculos V e XI praticamente não existia comércio na Europa Ocidental. O comércio era praticamente nulo por causa da falta de pavimentação das estradas, por causa da falta de unidade monetária e por causa da dificuldade de transporte de produtos. Então o comércio não existia, ele vai surgindo a partir do século XI, ressurgindo. A gente chama esse fato de renascimento comercial e urbano. A gente tem também, a partir disso, uma aliança entre burgueses e nobres no século XIV para o fortalecimento e surgimento dos estados nacionais. São a criação dos estados nacionais modernos. Os primeiros países a surgirem na Europa datam do século XIV. Lembrando que a gente tem um caso à parte, que é o caso de Portugal, que ainda se forma no século XI. Então, a partir do século XIV, a burguesia, que já tinha, através do acúmulo primitivo de capitais, já tinha riqueza suficiente para se tornar independente economicamente, faz uma aliança política com os nobres e eles fundam os estados nacionais. Os estados nacionais estão relacionados à crise geral do século XIV. No século XIV, a gente vai ter uma crise geral que vai acabar com a mão de obra, A gente vai ter uma crise geral no século XIV que vai acabar com a disponibilidade de mão de obra na Europa. Então começa a faltar mão de obra, o comércio está crescendo e no século XIV a gente vai ter essa crise que só vai ser contornada com o advento das monarquias absolutistas ou estados nacionais modernos. Esses estados nacionais modernos colocam a nobreza no topo da pirâmide social e colocam a burguesia como classe social ascendente. Só que um problema, ideologicamente, esses estados nacionais modernos, eles faziam uma aliança com a Igreja Católica. Então a gente tinha a Igreja Católica, estados nacionais modernos, monarquias, nobrezas, absolutistas e burguesia. O interesse de no século XIV até o século XV, os interesses eram comuns. A partir do século XV e XVI, os ideais burgueses vão se fortalecer por causa de dois eventos que vão acontecer no século XVI. A Renascença, que é o renascimento cultural, e as reformas religiosas ou reformas protestantes. Tudo isso vai significar uma perda do domínio ideológico da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica ela vai perdendo o poder, com o tempo as monarquias absolutistas vão perdendo o poder, porque o que legitimava o poder das monarquias absolutistas ou dos estados nacionais era a ideologia católica, a tese do direito divino dos reis, a ideia de que o rei era escolhido por Deus e ele tinha o direito de governar, direito esse que era dado pelo próprio Deus. Então, a Idade Média, a gente tem um domínio ideológico da Igreja Católica que vai perdurar até o fim da Idade Moderna. Tendo falado desses antecedentes, lembrando, surgimento de uma nova classe social a partir do século XI, a burguesia, surgimento das monarquias absolutistas a partir do século XIV e XV, aliança entre nobres, burgueses e Igreja Católica, a gente vai ter uma nova configuração política e social na Europa medieval. Tudo isso, galera, aconteceu no Ocidente Europeu. A configuração do Oriente Europeu é muito diferente. Então, a gente vai ter as causas aí dessa formação do mundo contemporâneo. A gente vai ter várias revoluções que vão varrer a Europa no século XVII, principalmente na Inglaterra. Primeiro, a Revolução Puritana de 1648 e a Revolução Gloriosa.
O iluminismo que vai vir como consequência dessas revoluções inglesas, o iluminismo que significa a expansão do pensamento burguês que havia se iniciado no Renascimento do século XV e XVI. Toda essa expansão do pensamento burguês vai gerar, no século XVIII, o iluminismo. O que foi o iluminismo, galera? O iluminismo foi um movimento de elite, um movimento da elite burguesa europeia que pregava uma nova maneira de pensar o mundo, uma nova maneira de pensar a sociedade. As bases teóricas do iluminismo estão no Renascimento do século XV e XVI, estão em René Descartes e Isaac Newton. Através do iluminismo, a gente vai ter uma nova percepção do mundo, uma nova percepção da sociedade. Percepção essa que passava pelo empirismo ou pelo experimentalismo de René Descartes. Esse é o chamado método cartesiano. As coisas elas têm que ser sensíveis, elas têm que passar pelo olho humano, elas têm que passar pela sensibilidade humana. Por isso o empirismo ou experimentalismo. Uma outra base fundamental do iluminismo, que vai mostrar a força do novo pensamento, da nova maneira de pensar o mundo, vai ser o humanismo e o antropocentrismo. A ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. A ideia de que o homem ele é responsável por seus atos. A ideia de casualidade, a ideia de causa e efeito. Desfazendo aquela ideia ainda medieval que deixava resquícios na Europa moderna e contemporânea, a ideia de que Deus comandava todas as ações humanas, a ideia de que Deus era o autor de tudo que acontecia. Através de Newton e através de Descartes, a gente vai ter essa ruptura. Ruptura hoje que é assistida entre religião e ciência. Hoje existe uma ruptura muito grande entre ciência e religião, e essa ruptura é fruto do iluminismo do século XVIII. A gente pode dizer que o mundo contemporâneo ele é formado pelos ideais iluministas, pelos ideais de liberdade e de igualdade que foram pregados pela Revolução Francesa. E entre essas consequências do iluminismo, a gente tem como causa da formação do mundo contemporâneo a Revolução Americana de 1776, também chamada de Processo de Independência das 13 colônias norte-americanas, e a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa, o dia 14 de julho de 1789, é um marco histórico que vai diferenciar a história moderna da história contemporânea, a história que a gente vive hoje. Então a gente pode afirmar que o mundo o qual nós vivemos, ideologicamente, é montado pelos iluministas do século XVIII. Por isso que a gente tem uma ideologia chamada de ideologia burguesa, pregada pelos burgueses do século XVIII. Lembrando que o ideal era de liberdade, de igualdade, mas o liberalismo clássico do século XVIII não unia, não considerava todos como iguais. Quem eram os iguais? Eram os homens maiores de 18 ou 21 anos, dependendo do local, e economicamente independentes. Por isso vem a máxima de que todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então, como consequências aí, a gente vai ter o mundo qual a gente vive hoje, toda a ideologia burguesa qual a gente assiste diariamente, e o fim do antigo regime. A partir do século XVIII, do iluminismo, o antigo regime ele não consegue subsistir. Claro, a partir do Congresso de Viena de 1815, a gente vai ter uma tentativa de restauração monárquica na Europa, mas uma vez que os povos, principalmente os povos subalternos, os povos oprimidos, sentiram que o ideal de liberdade e de igualdade os unia, e uma vez que eles tinham comprovado a eficácia da Revolução Francesa e da Revolução Americana, esses povos vão lutar pelos ideais de liberdade, vão buscar essa liberdade e essa igualdade. A gente vai ter o surgimento de novas classes sociais a partir do século XVIII, principalmente com a Revolução Industrial, a expansão da indústria, a expansão do comércio. Entre essas novas classes sociais a gente pode destacar o proletariado ou o operariado, que vai ser muito forte na Europa a partir do século XIX, com a expansão ou segunda revolução industrial. O avanço do capitalismo liberal, o capitalismo não intervencionista, o capitalismo pregado pelas leis do próprio mercado, capitalismo esse liberal que é baseado nas ideias de Adam Smith, considerado o pai da economia moderna. Então hoje a gente viu o processo de formação do mundo contemporâneo e a gente teve que buscar as raízes históricas desse processo de formação, indo da Idade Média, passando pela Idade Moderna até a Idade Contemporânea. Muito bem, galera. Essas foram as minhas dicas de História Geral para o exame do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Valeu, abraço!